Hoje, o nosso texto se encontra no capítulo 2 de 1 João e faremos a leitura do verso 18 ao verso 21. Ô, meu irmão, muito obrigado. Do verso 18 ao verso 21. Podemos nos colocar de pé? A leitura, então, de 1 João, capítulo 2, verso 18 a 21. 1 João, capítulo 2, verso 18 a verso 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Amém? Vamos ao Pai em oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e precioso nome. Nós clamamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor agora fale aos nossos corações, porque nós cremos que a tua palavra é poderosa, porque a tua palavra é capaz de transformar. Portanto, Senhor, nós clamamos a Ti, que o Teu Santo Espírito possa estar em nosso meio e em nossos corações, para que o Teu poder, a Tua verdade se manifeste em nossas vidas e para que possamos crer verdadeiramente e sermos confortados e, se necessário, exortados também. A Tua palavra ela é rica, Senhor, e preciosa, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar, apesar de mim, apesar de nós. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Podem tomar assento, meus irmãos. Fico muito feliz de ver a igreja assim, cheia. E se existe um tema para essa mensagem, seria o perigo em nosso meio e a segurança na lembrança. Eu confesso aos irmãos que se eu tivesse que escolher uma mensagem, esse não seria o texto, porque ele parece um tanto polêmico, né? E eu tenho a tendência de, às vezes, querer fugir de algumas polêmicas, principalmente de púlpito, para que não cause algum tipo de discórdia, algum tipo de problema. Mas também entendo que o benefício da pregação expositiva é essa. Se eu estou proposto a pregar um livro inteiro, então é o próprio Jesus que tem um tema, e a gente não pode fugir dele. Então, a gente se coloca aqui para falar de algumas coisas que podem parecer um tanto polêmicas, um tanto complicadas, mas eu creio que o Senhor nos dá graça, e Ele fala aos nossos corações. Bom, como vocês sabem, dito isso, seguiremos com a nossa mensagem. E você deve ter notado que o texto ele é um pouco alarmante, né? Ele é um pouco alarmante. Bom, existe um jogo que está na moda hoje em dia. O nome do jogo é Among Us. Conhece? Já jogou? Já viu? Ok. Seus filhos, irmão Sérgio, já ouviram? Já jogaram? Among Us é um joguinho que tá na moda, ele é famoso, meus irmãos. Qual é a ideia desse joguinho? Among Us significa entre nós. A ideia ela é divertida. É o seguinte, existem um grupo de passageiros que estão numa nave e a nave está com problemas, a nave foi avariada e eles precisam consertar a nave o mais rápido possível para ganhar a partida. Às vezes a partida tem 10, 15 minutos. A grande questão é que no meio dos tripulantes da nave existem 2 impostores e as pessoas não sabem quem é. E aí o que acontece é que no meio da partida, enquanto um grupo de pessoas está tentando consertar a nave, tem um outro grupo tentando, escondido ali, destruir a nave ou ir matando, né, as outras pessoas. Eles são os impostores desse barco, dessa nave, e eles precisam, então, vencer esses caras. É interessante porque no meio da partida eles podem fazer reuniões para poder começar a conversar e tentar descobrir quem são os impostores do meio. E você nota ali claramente como as pessoas
tem que, nesse caso, jogar, tem que mentir, tem que enganar para poder vencer a partida. Enquanto os tripulantes precisam consertar a nave, existem 2 impostores. E eles estão trabalhando para que a nave não seja consertada e para que essas pessoas elas venham a perecer. É um jogo divertido, você olha na internet, tem bastante até discussão, só que eu percebo que ele tem uma propensão para mentira. Por quê? Você precisa enganar os seus amigos. Então, você está o tempo todo ali, se você é um impostor, você está o tempo todo mentindo, para que os seus amigos se distraiam e não percam e não possam vencer a partida. Pois bem, assim como no jogo, o apóstolo João ele também traz uma mensagem um tanto alarmante para nós. Ele diz: podem haver impostores no nosso meio. E isso é perigoso. Esse texto, ele é um texto alarmante, mas ele diz o que precisa ser dito. Nem todo que é Israel, como disse o apóstolo Paulo. E agora o texto vai falar que talvez existam impostores em nosso meio. Bom, note comigo o verso 18. O apóstolo João, então, ele diz: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Bom, você lembra que na nossa última mensagem, o apóstolo ele disse: não amem o mundo. A cobiça da carne, os seus prazeres, não amem nada disso. Foi a mensagem sobre a Feira das Vaidades, onde nós cristãos somos convidados a não participarmos desse tipo de coisa. Ou seja, o apóstolo João ele diz: você vai estar passando por um local inadequado. Fuja das tentações. A vida, ela traz tentações e nós precisamos fugir delas. Nós não podemos nos ater a essas tentações. Agora ele está dizendo uma coisa diferente. Ele diz: não, cuidado agora não é só por onde você passa. O perigo não é externo, o perigo ele é interno. E a gente tem que ficar atento, porque senão a gente cai. Ok. A primeira coisa importante que é preciso citar é que o surgimento desses tais impostores, ele é um sinal dos últimos tempos. Como o texto disse, o João disse para a gente que o surgimento desses caras, dessas pessoas, é um sinal dos últimos tempos. E aqui cabe uma pergunta, porque senão a gente não consegue entender o texto. Ou melhor, a gente não consegue crer no texto. Será que é mesmo a última hora? A gente acredita que João está falando a verdade? Quando eu era criança, eu tinha dificuldade com esse texto. Eu olhava para esse texto e lia, ou minha mãe lia e dizia: esta é a última hora. Meu pensamento de criança era olhar no relógio. Essa é a última hora? Como assim a última hora? Literalmente a última hora. Meu Deus. Só que a gente sabe que não é assim. O texto não, nesse caso, a aplicação não é literal. Porém, a Bíblia já fala disso há tanto tempo que a gente fica pensando: será que se equivocou? Será que realmente é a última hora? Nós cristãos cremos em Cristo. Amém. Cremos no seu poder, cremos na sua misericórdia. Mas será que nós cremos que estamos vivendo a última hora? Estamos nos últimos momentos? Talvez a gente não creia nisso. Bom, 1 Timóteo tem algo a nos dizer a esse respeito. 1 Timóteo, capítulo 4, tem algo a nos dizer sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Primeiro Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, assim diz a palavra de Deus. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Bom, quantos vocês já conhecem, ou quantos vocês já conheceram que abandonaram a fé? Que serviram na igreja contigo, que andaram contigo na igreja e apostataram, abandonaram a fé. Frases como: eu estou desviado, ou eu era da igreja,
são muito comuns. Às vezes você começa a conversar com alguém na rua, ou na padaria, ou na fila do banco, e se a pessoa percebe que você é cristã, às vezes ela costuma dizer coisas assim: ah, eu era da igreja. Ué, não é mais? Não, eu estou desviado, mas eu vou voltar. Ah, então você tem consciência que você está desviado, mas você vai voltar. Ok. Perceba que hoje em dia não há um estigma mais nisso. Eu lembro que quando eu era pequeno, uma pessoa que era desviada, ela não falava com esse apreço. Parecia que havia um pouco mais de preocupação com isso. E se alguém dizia, estou desviado, havia talvez uma percepção da própria pessoa da verdade daquilo, da seriedade daquilo. E às vezes ele dizia, pô, estou desviado. Normalmente já vinha com, ora por mim, eu estou desviado, não estou conseguindo voltar para a igreja. Geralmente havia uma postura branda na pessoa que dizia isso. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas falam, eu estou desviado, daqui a pouco eu volto. Não há uma preocupação, não há uma urgência. Quantas foram as vezes que nós já nos deparamos com pessoas nesse tipo de situação ou com esse tipo de comportamento? 2 Timóteo agora, você vai passar só um pouquinho, 2 páginas talvez, capítulo 4 também, agora 2 Timóteo, verso 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Paulo diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Amém até aí. Bom, quantos nós temos visto que preferem buscar homens a ouvir a palavra de Deus? Quantas são as pessoas que ficam com o que o homem diz e não com o que a palavra de Deus tem para dizer? Bom, eu esses dias estava assistindo alguns debates na internet e vi um debate muito interessante, onde um rapaz novo, pastor, estava tentando explicar para um outro rapaz, novo também, mas que não era cristão, sobre a formação do cânone das Escrituras. Ele explicava para essa pessoa como esses livros que nós temos entraram para o circuito dos livros que entendemos que são inspirados por Deus, e não outros livros que são só históricos, talvez. E ele tentava explicar para esse rapaz como isso funcionava, porque ele dizia que o processo de crença era incorreto. Ele dizia para o pastor jovem, eu não consigo acreditar, porque vocês estão presos a um texto muito antigo. Como é que vocês não sabem que esse texto foi adulterado? Como é que vocês têm certeza que não foi? Foram homens que escreveram esses textos. E aí o pastor ele começa a explicar sobre a nossa crença na inspiração divina. O texto foi escrito por homens, mas inspirados por Deus, e tais homens não tiveram permissão para adulterar. Eu creio fielmente que eles não conseguiriam, ainda que quisessem, adulterar as Escrituras. Mas, sobretudo, há um processo de verificação da veracidade de um texto. O que acontece? Vamos supor, eu escrevi um dos textos da Bíblia. Vamos supor, eu escrevi o livro de 1 Timóteo. O que acontece é que, antigamente, como essas cartas eram circulares, Timóteo não que é uma carta pessoal, né, mas que foi lida na igreja e hoje está inserida dentro. Mas vamos pensar na carta aos Efésios. É uma carta que foi encaminhada por Paulo à igreja em Éfeso e com o sentido de que outras igrejas lessem também, para que fossem aplicadas. E como é que a gente tem certeza que essa carta ela é uma carta saudável? É simples. Quando Paulo envia para Éfeso, e Éfeso sabe que precisa reencaminhar essa carta, faz cópias. Então, ele encaminha cópias para outras pessoas. Outras pessoas, quando pegam essa carta, fazem cópias também. E vão encaminhando. E aí, o que acontece? Como é que a gente tem certeza
que essa carta é real? É simples. A gente faz um comparativo entre todas as cópias. Então, a gente pega alguns textos e pensa, olha, essa carta aqui colocou uma palavra a mais aqui. Por que não tem na outra? Ah, talvez tenha sido o copista, o cara que estava copiando, que inseriu uma frase a mais. Então, a gente joga fora. Porque a gente tem outras 500 cartas que não tem essa frase, que não tem essa palavra. E assim a gente vai atestando a veracidade da Bíblia. Dessa forma que a palavra de Deus foi protegida. E isso é muito importante. O rapaz começa a explicar isso para o jovem, mas o jovem diz, não consigo acreditar, desculpa. Eu concordo muito mais com o meu colega, o fulano, porque ele é muito mais legal. Esse é o argumento dele. Ele é muito mais legal. E aí, eu lendo os comentários, me coçando, lendo os comentários na internet, um comentário eu achei interessante, que o rapaz disse assim, o cara está ouvindo um pastor que é pós-graduado em neurolinguística e professor de grego, explicando sobre a formação da fé, mas confia mais no amigo, porque o amigo é legal. É curioso pensar nisso. Hoje em dia, nós temos pessoas, ou nós vemos pessoas, que procuram mestres para si, independentemente de colocar tal mestre à prova, para saber se o que ele fala é verdade, é benéfico. Hoje nós vemos cegos guiando cegos, como a palavra de Deus disse que aconteceria. E isso é o que mais tem. Você abre um vídeo na internet, sempre tem alguém ensinando alguém a fazer tal coisa. Tem até um rapazinho que é muito engraçado, que ele faz justamente uma sátira disso, A pessoa tentando criar um dispositivo para colocar uma alça na xícara, senão não consegue beber. Aí o rapaz faz uma sátira falando, meu Deus, pega com a mão, só bebe, acabou. Não tem que ter drama, não tem que ter problema. Aí tem um outro ensinando as melhores formas de cortar a banana. Aí esse rapazinho, ele pega a banana e fala, meu Deus, descasca, acabou, come, não tem problema. A gente tem muito disso na internet. Sempre tem alguém querendo ensinar alguém alguma coisa. E tem muita gente ensinando tolice para gente tola que aprende e reproduz. Meus irmãos, isso está em nosso meio, isso está em acontecido agora. Essas são as últimas horas. Isso está acontecendo agora. Como eu disse, o John Stott, ele afirma, e esse é muito interessante, que essa frase, esta é a última hora, quando o João ele coloca ela, ele não está falando de uma referência cronológica. Ele não está dizendo, daqui a 60 minutos vai acabar tudo. Não. O que ele diz não é uma referência cronológica, mas uma verdade teológica. Nós estamos no fim. Nós estamos nos últimos momentos. E aqui há muitos teólogos, há muitos pastores saudáveis que entendem que essas últimas horas se referem justamente ao período que vai da crucificação e ascensão de Cristo ao seu retorno. Todo esse período a gente compreende como as últimas horas. É o momento onde as dores se intensificam, a perseguição aumenta e a gente agora espera o retorno de Jesus Cristo. Lembro de um amigo que disse, se João escreveu afirmando que estava na última hora, será que nós estamos nos últimos minutos? Será que são os últimos segundos? Nós temos percebido, e a palavra de Deus ela nos ajuda a isso, porque ela nos manda avaliar o texto e comparar com o mundo. E nós conseguimos perceber que a maldade tem aumentado. Os homens estão cada vez mais egoístas, avarentos, coisas simples. Você percebe isso ao pegar um ônibus. Quantos são os que se levantam para dar lugar a uma moça, para dar lugar a uma senhora? Coisas simples. Coisas simples, mas que a gente consegue perceber como o mundo ele tem se intensificado no aspecto da maldade. Eu creio que João está certo. Nós estamos, sim, na última hora. Bom, caminhando. Além disso, como eu disse, o surgimento desses impostores é sinal dos últimos tempos. Mas também precisamos observar que o perigo, às vezes, está no lugar onde menos esperamos. E aqui, você vai ler comigo novamente o verso 18 e também o verso 19. O texto diz, filhinhos, esta é a última hora.
E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Primeiro, para a gente não se assustar, a gente precisa lembrar o contexto que João está escrevendo. Vocês lembram que há dissensão na igreja. O que está acontecendo é que uns falsos mestres se levantaram e estão ensinando coisa errada. Eles saíram do grupo dos cristãos e começaram a falar, olha, o conhecimento que vocês têm está errado. Conhecimento bom é o meu. Conhecimento de verdade é o que eu aprendi. Esse negócio do que o apóstolo Paulo falou, que o apóstolo João falou, eles estão meio equivocados, eles não compreendiam, mas eu peguei direitinho. Eu aprendi. Eles não, mas eu entendi. Então, o conhecimento desses caras está um pouquinho errado. Aí eles se afastam e começam a ensinar esse conhecimento errado para a igreja. E a igreja começa a ficar, ué, será que eles têm razão? Por isso que João escreve a sua carta, para rejeitar esses caras e fortalecer os cristãos na fé e na palavra de Cristo, o que vocês já ouviram. Por isso que várias vezes ele diz, olha, eu escrevo isso porque vocês conhecem o Pai. Eu escrevo isso porque vocês são fortes, porque vocês conhecem a verdade. E agora, no verso 21, ele diz, eu escrevo isso porque vocês conhecem, vocês já sabem. Então, novamente, João está defendendo o evangelho são, o evangelho puro, o evangelho sincero que veio de Cristo, que foi transmitido aos apóstolos e que os apóstolos transmitem aos seus. Então, meus irmãos, aqui nós começamos a ver que João está combatendo esses caras. E aqui a gente precisa também abrir um parêntese com relação ao anticristo. Muita gente fica curioso com essa figura do anticristo. Eu vou dizer para os irmãos que eu não tenho certeza com relação a esse texto. Eu não posso dizer que eu já dominei as escrituras perfeitamente, não é verdade. E esse texto a figura do anticristo por si só é uma figura de bastante debate, porque existem pessoas que creem na figura de uma pessoa mesmo. Tem gente que crê que é só uma expressão de João ao dizer depois ele diz sobre o espírito dos anticristos, é como se ele estivesse dando uma ênfase a esse tipo de situação. Então, eu não consigo fechar o martelo ainda sobre isso e não posso ensinar, naturalmente. Mas compreendemos que a tradição da nossa igreja, da história da igreja cristã, costuma a debater justamente isso. Há alguns que creem que esse homem já veio, há alguns que creem que essa figura vai se levantar, mas onde eu quero focar na nossa mensagem de hoje é nos anticristos, é nesse espírito dos anticristos. Por quê? Essa aqui, meus irmãos, é uma atividade que já está inserida em nosso meio, nas igrejas, e a gente costuma a perceber quando um escândalo surge. Porque normalmente os escândalos aparecem e o que as pessoas de lá de fora dizem? E não é da igreja? Esse cara não é crente? Nessas horas a gente consegue delimitar e perceber que de fato tem gente que está dentro, mas na verdade é de fora. E aqui o texto, ele nos manda estar atentos. Atentos. A gente tem mania de baixar a guarda. Hoje eu não vou ler a Bíblia não, amanhã eu leio. A gente não pode fazer isso. O que o João está falando é justamente o contrário. Nós precisamos estar atentos. E aqui, para que a gente entenda o prefixo ali dos anticristos ou do anticristo, tem dois significados. O primeiro é o de oposição. O anticristo de contra Cristo. E aqui a gente pensa e precisa compreender que precisamos ter cuidado com todos aqueles que entram na igreja, mas se opõem a Cristo dentro da igreja. Como é que isso acontece? Como é que a gente percebe? Bom, é o crente que não perdoa. Ele está dentro da igreja, mas se recusa a compreender os padrões cristãos e está desejoso de não praticar essas nossas questões, essas nossas percepções. O crente que faz fofoca. Isso é um problema. Um crente não pode fazer fofoca.
Um crente deve cortar a fofoca na raiz. Se ouviu alguma coisa errada, opa, você tem coragem de dizer isso na frente do fulano? Vou te levar lá, hein? E acaba na hora. Acaba na hora. Então, meus irmãos, um crente está dentro da igreja, faz fofoca, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por que está fazendo fofoca se a Bíblia fala claramente que não pode fazer? Ah, não, meus irmãos, é só um comentário. Tem coragem de dizer isso diante do juiz? Tem coragem de dizer isso diante do santo? É perigoso. O crente que não aceita a boa repreensão, ou que não aceita a instrução pastoral. Como pastorear rebelde? Como pastorear rebeldes? É complicado quando a gente percebe que o nosso filho se recusa a nos ouvir. Não passei por essa experiência ainda, espero em Deus que Ele abrande esse negócio para mim. Não sei se vai acontecer, mas espero que abrande esse negócio. Mas é complicado. Quando as pessoas com quem a gente mais quer que nos escutem, parece que é o que menos dá valor para o que a gente tem para dizer. Isso é um problema, meus irmãos. Isso é um problema. Que prática é essa que a rebeldia está dentro de nós, a gente se recusa a aceitar? Isso é um perigo. Quem está na igreja, mas parece não concordar com nada, ou se esforça para manter-se em discordância ou em críticas. É complicado você estar no meio de um grupo onde aqui nós compreendemos que somos uma comunidade. A figura do pastor é uma figura de servidão. Ele abriu mão de fazer qualquer coisa para servir a Cristo. E, nesse aspecto, ele nos serve também. Quando a gente liga e fala, pastor Faustino, estou com dúvida. Pastor Mauro, eu não sei o que fazer. Eles param o que tem que fazer, o que estão fazendo, para nos servir. A figura do pastor é uma figura de servidão, uma figura de serviência. E aí, meus irmãos, como lidar com corações rebeldes? Com pessoas que estão dispostas a não nos ouvir ou ao fazer o contrário. O louvor não estava legal hoje. Não estava legal? O que você está se propondo para ajudar? Ah, não, talvez. Poxa, o louvor, senti que aconteceu alguma coisa. Pode ser o cabo. Vou tirar do meu bolso um dinheiro para abençoar a igreja e comprar um cabo legal. Mas isso não acontece. Na maioria das vezes é uma crítica. Nossa, achei que faltou alguma coisa ali. O pessoal da mídia se perdeu ali. Mas da onde vêm as boas palavras? Aquela questão da crítica construtiva. A gente precisa tomar cuidado com isso. Há um espírito de oposição a Cristo, às vezes, dentro das igrejas. Tem algumas pessoas que, embora tomem essa atitude, ainda estão passando pelo processo de conversão, ainda estão se transformando. E tudo bem. Mas existem aqueles que estão cauterizados. A palavra não entra naquele coração. E, pelo contrário, ele está disposto a atrapalhar. Isso é um perigo. Isso é um problema. Isso é um problema. Um outro significado para o anti, né, nós falamos do contra, ou a oposição, mas tem um anticristo que diz substituição, ou em lugar de Cristo. E aqui o perigo é mais sutil. O que é esse anticristo que substitui a Cristo? É o camarada que promove uma outra saída para o evangelho. É o cara que te dá a proposta do evangelho mais fácil. É o veneno doce, mas que mata também. Não precisa fazer isso. Não, quando a Bíblia fala sobre não mentir, não é toda mentira. Uma mentirinha, às vezes, vai te ajudar. Entende? Olha, todo mundo é igreja, todo mundo é irmão, mas aquele fulano ali não anda com ele não é legal. Opa. Você já viu que algum irmão está com algum problema? Vai até ele, resolve isso, em nome de Jesus. Corrige esse problema para outras pessoas. Eu não posso deixar o irmão fulano assim nesse erro. O irmão Augusto está falando muito errado algumas coisas ali. Eu não posso deixar ele continuar falando, porque se ele continuar falando, ele está falando para um monte de gente. Eu lembro, meus irmãos, de ter ido uma vez, ter frequentado uma determinada reunião de uma igreja, onde em 2 semanas eu comecei frequentando aquela reunião, comecei a dar alguns estudos ali, né? E dei talvez algo por 3, 4 meses, talvez 6 meses, uma reunião que eu
passei de frequentar para começar a falar da reunião. Durante esses 6 meses, nenhum pastor daquela igreja participou daquelas reuniões ou veio saber quem era esse garoto, de onde ele surgiu, o que ele está ensinando para um grupo da minha igreja. Eu lembro que a primeira vez que o pastor Faustino me chamou para trazer uma mensagem foi no culto de quarta-feira. Eu trouxe a mensagem aqui. O pastor Faustino estava sentado na cadeira da frente, anotando tudo que eu falava. Isso é bênção, meus irmãos. Isso é bênção. Isso protege vocês. Isso protege vocês. Por quê? Porque se eu falo uma besteira, ele corrige na hora, eu nunca mais venho aqui. Esse é o papel do pastor que está servindo. Esse é o papel. Então, meus irmãos, não podemos também oferecer ou dar ouvidos àqueles que oferecem um evangelho mais fácil. O que Cristo disse foi: tome a sua cruz e venha, e caminha. Ele de fato alivia o fardo. Ele de fato alivia o fardo. O fardo de Cristo, ele é leve mesmo. Porém, a gente ainda tem uma cruz para carregar. É fato. E aqueles que nos convidam a um evangelho mais fácil, nos levam facilmente para o inferno. Porque não podemos abrir mão do que Cristo diz, seja o homem que for que está dizendo. Amém? Caminhando. Aqui é preciso fazer uma observação. Nós estamos falando de pessoas, como disse João, que saem do nosso meio, mas que, na verdade, não eram dos nossos. E aqui a gente tem que ter, meus irmãos, muito cuidado. Muito cuidado. Senão, daqui a pouco, qualquer irmão que passa por um momento de fraqueza, a gente está chamando, e sai da igreja, a gente está chamando de anticristo. Não é isso que o texto diz. Não é isso. O texto não está falando de filho pródigo. Existem filhos pródigos. Eu fui um filho pródigo. Eu saí da igreja, aprendi desde pequeno, saí da igreja. Não queria nada com a igreja de maneira nenhuma. Hoje em dia, eu não consigo pensar em estar em nenhum outro lugar. Compreendo, então, que a minha ausência da igreja está muito mais relacionada à pessoa do filho pródigo. Alguém que, por um motivo de fraqueza, por erros, por pecados, se afasta, mas depois retorna. O próprio Deus vai buscar, graças a Deus. O próprio Cristo vai buscar e ele traz de volta. Não é esse o caso, não é esse o texto que João está tratando. Lembra, ele está falando de falsos mestres. São pessoas que estão mal intencionadas. São pessoas que ensinam algo errado de propósito. O objetivo é te desvirtuar. Tem um vídeo antigo, muito antigo, de um pastor, eu não vou dizer de qual igreja ele é, onde ele está ensinando os outros pastores a mexerem com o emocional das pessoas para tirar dinheiro deles. E ele fica, fala tal coisa, porque tal coisa vai fazer o cara ficar preocupado e vai coçar o bolso. Aí o outro fala, isso, boa ideia. É uma reunião maligna, dá para você perceber que há uma malignidade naquela reunião, porque a preocupação não é, vamos ensinar os irmãos a serem fiéis, e com isso a gente vai abençoar mais vidas. Não é esse o propósito. Os caras estão falando exclusivamente de adquirir capital para si. A reunião meio maligna ali acontecendo. Lembro de ter assistido uma palestra onde um menino muito corajoso de uma igreja, acho que presbiteriana, ele apontou assim, um quadro, um monte de nomes, e ele disse, esse rapaz aqui, ele é um câncer na igreja, esse rapaz aqui ele é um problema, esse rapaz aqui é um problema, e a nossa igreja adora chamar ele para vir para cá. Nosso pastor tem que tomar cuidado com isso, porque isso, já falei com o nosso pastor, já falei e tal. Causou um reboliço na igreja desse menino. Não acho que essa talvez tenha sido a melhor abordagem, não acho, porque a igreja também nos fala, a palavra de Deus nos fala sobre obediência. Mas ele contou sobre um rapaz que foi chamado para uma palestra televisionada, e ele, de propósito, ele falou assim, aí, sacaneei tudo, perdão a expressão, falei um monte de besteira, enrolei todo mundo, falei que na igreja evangélica a gente pode acreditar em horóscopo, falei que eu, enquanto
estou buscando ali aprender com a igreja, eu vou no centro espírita e também vou aprender ali com os outros. Falei que o evangelho é todo assim. Quando eu saí de lá, todo mundo me abraçou e saiu um monte de gente confusa. Rapaz, ele estava de propósito, causando confusão, maculando a verdade do evangelho. É desses caras que João está dizendo. Não vá na onda desse tipo de gente. Tem gente maculando o evangelho. Tem gente de propósito tentando te desvirtuar. É estranho pensar nisso, mas é uma verdade. Tem alguém preocupado em te enganar. Tem alguém que vive, como diz o próprio Paulo, sob o espírito de Satanás. Para isso. E a gente precisa dizer, a gente precisa falar. Por quê? Porque o que está em jogo é, de fato, salvação de almas. E tem gente que está empenhado em que você não seja salvo. Bom, lembro de um... Vamos ler Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, verso 7. Uma boa leitura. Mateus capítulo 18, somente o verso 7, enquanto eu bebo uma água. O texto diz, Mateus capítulo 18, verso 7. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Em alguns textos pode estar escrito, ai daqueles por onde vem o escândalo. E aqui, meus irmãos, de fato, essa é uma pedagogia do reino. Haverão pessoas que elas vão se identificar como cristãos, elas vão errar, e o nosso papel é ter a percepção de dizer, ou ele errou, ou ele não é cristão, não está com a gente. Essa pessoa está desvirtuando a fé. Talvez a dificuldade seja compreender isso. Quando que a pessoa faz o que faz? Por erro, por pecado, porque não sabe o que está dizendo, ou quando a pessoa está mal intencionada. A gente vai falar sobre isso depois. Mas ai daqueles por onde vem o escândalo. O escândalo tem que acontecer, porque a gente precisa saber quem está com Cristo e quem não está. Isso faz parte. O que não pode acontecer é justamente a gente se adequar aos mentirosos. E tem uns vídeos na internet bastante engraçados do pastor André Valadão. Talvez eu não esteja tão alinhado teologicamente com ele, mas ele fala umas coisas muito interessantes até. Fala coisa boa também. E o vídeo é pastor André Valadão respondendo de maneira engraçada. Ele fala umas coisas muito engraçadas mesmo, mas são óbvias e até fazem bem. Por exemplo, deixa eu pensar aqui numa boa que ele disse. Alguém disse para ele assim, pastor, pode um irmão da igreja estar ligando às 2h da manhã para a casa da minha esposa, para minha casa, para ficar falando com a minha esposa? E ele diz que ele é profeta. Aí o pastor André Valadão, brincando, ele diz, fala que você é profeta também, que você vai ver ele morto, se ele continuar ligando de madrugada para tua casa, falar com tua mulher. É uma piada, claramente, ele é engraçado. Mas ele é bom de responder algumas coisas ali, faz até um certo sentido, algumas coisas que ele diz. Mas de vez em quando aparecem umas perguntas tão absurdas. Alguém pergunta para ele, pastor, estou namorando, estou noivo, perto de casar, mas não amo a minha noiva. Na verdade, amo tal pessoa. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? A pessoa tem coragem de fazer uma pergunta dessa? Outra pessoa disse, pastor, eu amo 2 mulheres. Como eu posso ficar com as 2? Pergunta do rapaz não foi de decidir ali. Ele falou, ele queria que o pastor dissesse para ele, como eu posso ficar com as 2? E aí o mineiro que ele é, né, o pastor André Valadão, ele faz vocês são crente não, uai. Vocês são crente não. Essa frase é muito engraçada, porque ele faz questão de dizer, vocês não são crentes, não é possível.
As coisas que estão perguntando, as coisas que vocês querem fazer, que vocês querem praticar, vocês não são cristãos. E a gente precisa reconhecer isso. Uma pessoa que diz, eu quero casar com 2 mulheres, ou eu quero viver em fornicação. Você não é crente. Você não compreendeu o evangelho ainda. Você precisa se converter. Você está passeando dentro da igreja, você não se converteu ainda. Uma pessoa que diz, eu vou à igreja, eu até gosto, mas eu não dou oferta porque eu acho que o pastor pode estar embolsando esse dinheiro. Você frequenta aquele lugar, você acha que o pastor pode estar embolsando esse dinheiro, você continua indo. Você não é crente, você está passeando na igreja. Você não é crente. E a gente precisa compreender isso. Há pessoas que não são crentes, que não estão convertidas dentro do nosso meio. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí vem a pergunta. Ok, Augusto, mas como distinguir essas pessoas? Como saber quando é espírito do anticristo, é alguém que está promovendo a discórdia porque quer nos enganar, ou quando alguém está promovendo algum tipo de bagunça porque está em pecado, porque não sabe o que está acontecendo? O texto nos diz, verso 20 e verso 21, João nos dá boas instruções a esse respeito. Como distinguir, como não sermos enganados. Olha o que o texto diz, verso 20 e verso 21. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Meus irmãos, essas são as armas do cristão para que possamos lutar contra esse tipo de situação. A primeira delas é, nós temos a unção que procede do Santo. Que unção é essa? É o próprio Espírito de Deus. É o seu Santo Espírito que nos conduz. Que quando estamos no meio de uma conversa inadequada, a gente pensa, opa, isso aqui não está legal não, tem uma coisa errada. Isso aqui não está legal. O Espírito Santo, ele é capaz de nos dar esses apontamentos, essas direções, para que não venhamos a cair, a nos desviarmos. O texto, o Santo Espírito de Deus nos protege desse tipo de problema. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, nos diz algo a esse respeito. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Opa, estou em primeira. Agora sim. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que ainda está por vir. Ou seja, o próprio Cristo, ele coloca em nós, o próprio Deus coloca em nós um Espírito para que o conheçamos, para que estejamos atentos, para que quando ele fale, nós compreendamos. Em Lucas, os discípulos, no caminho, na estrada de Emaús, um texto tão poderoso, o que acontece é que, naquele momento, logo após a crucificação, 2 homens estão andando cabisbaixo. O próprio Cristo, ressurreto, aparece, mas não se apresenta como Cristo. E aqueles 2 homens não conseguem compreendê-lo, não conseguem reconhecê-lo, perdão. E Cristo pergunta para eles, por que vocês estão tristes? Os discípulos respondem, será que você é a única pessoa que estava em Israel que não sabe de nada que estava acontecendo? Cristo Jesus foi morto. E começam a explicar para o Cristo quem era o Cristo, quem era Jesus. E Jesus diz para ele, vocês estão demorados demais para entender algumas coisas. O Cristo não disse que essas coisas haveriam de acontecer? E o texto diz que o próprio Cristo, olha o privilégio, o próprio Cristo reexplicou dos profetas a ele as obras de Cristo para aqueles 2 homens. Num dado momento, Jesus diz, eu preciso ir. Mas aqueles homens já não estavam mais iguais.
estavam diferentes. E eles disseram, não, fica mais um pouco com a gente. Já está tarde, vai escurecer. Vamos ficar mais um pouquinho junto, está tão legal essa conversa. Não vai embora não se aparte de nós. É tão gostoso quando a gente percebe que a gente é benquisto num lugar, não por nós, mas porque aquelas pessoas amam a Deus. O meu maior desejo, a minha maior alegria em estar na igreja é porque eu sei que eu não sou o cara mais legal. Eu não sou muito divertido. Mas eu consigo sentir o amor que nós temos uns pelos outros, primeiramente, porque Cristo nos amou. E nós somos uma comunidade que transmite amor uns pelos outros, independente de quem somos, mas por causa de quem Cristo é e do que Ele fez na cruz por nós. E isso é maravilhoso. No momento do partir do pão, onde eles iam ceiar, aqueles homens reconheceram que eles estavam na presença de Jesus Cristo. E Jesus, naquela hora, se aparta deles, desaparece. E um vira para o outro e diz, nossos corações não queimavam enquanto ele falava das Escrituras, nossos corações não ardiam. Eu creio que o próprio Deus coloca em nós a semente do Evangelho, para que quando a mensagem seja pregada, toda e qualquer barreira se desmorone e a gente possa reconhecer a soberania de Cristo, quem Ele é, como Ele nos salvou. A gente não precisa entender tudo. É claro que a gente se esforça porque a gente o ama, mas a gente não precisa entender tudo. A gente precisa compreender que Ele nos amou e se sacrificou por nós. A primeira arma que nós temos contra os enganos é o Espírito Santo de Deus. Se você sente que você corre esse risco, que você não sabe que tem o que tal pessoa fala, se não sabe que é são, se é bom, ore a Deus. Peça a Deus instrução. Senhor, me ensina, não sei se isso é verdade. Livra-me de todo e qualquer mal que eu possa desconhecer. Explica para mim, Deus. Revela-me para que eu compreenda. O Espírito Santo de Deus, ele tem por objetivo te ensinar sobre a verdade, sobre o juízo. É ele que aponta o caminho. Outra arma que nós temos, a verdade ensinada. Conforme João disse, vocês não têm só a unção que procede do santo, vocês têm conhecimento. O cristão não é o bobo, o desavisado, o ingênuo que acredita em qualquer coisa. Pelo contrário, ele tem conhecimento da verdade. Ele entende das coisas. Talvez essa tenha sido um dos grandes choques que eu tive ao voltar para a igreja. Novo, fazendo uma faculdade federal de História, então a presunção já começava a surgir no meu coração. Não, aquele senhor tem 70 anos, o que ele sabe realmente, o que ele estudou? A presunção do demônio já começava a aparecer, começava a falar. E aí eu comecei a ver que tinha gente que sabia muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E aí explicava coisas que eu ficava de queixo caído. Nossa, não sabia disso. Eu não sabia de nada disso. E aí a gente vê que a palavra de Deus diz justamente o contrário. Que a sabedoria está justamente no ensino dos mais velhos e não na juventude. Isso é um perigo que a presunção da juventude nos traz. A gente começa a achar que não, agora a gente sabe das coisas, agora a gente entende. Quando, na verdade, o sábio é justamente a figura do homem maduro, da pessoa experimentada, da pessoa que conhece de fato as coisas. E João diz, eu escrevo para vocês porque vocês conhecem a verdade. E é um fato que às vezes nós não precisamos de informação nova. A gente precisa se lembrar do porquê a gente crê e no que a gente crê. Meus irmãos, a verdade que nós temos é a própria palavra de Deus. Ninguém que conhece as Escrituras pode ser enganado. Se alguém diz, Jesus não morreu na verdade, Jesus fugiu, a gente sabe que não é por aí. Tem gente que gosta de entrar nos debates até, não, porque na verdade não existe Lúcifer. Lúcifer, na verdade, é uma expressão que a Septuaginta traduziu errado e significa, na verdade, um dos nomes de Jesus, porque diz que está... Ok, bota isso para o lado. É até legal estudar essas coisas, sim. Mas tem certos conhecimentos que são vãos, que não trazem benefícios.
Não trazem benefícios. Tem certas coisas que é legal de estudar, e eu gosto muito de estudar esse tipo de informação, é interessante. Mas, sobretudo, nós precisamos compreender sobre a pessoa de Jesus Cristo, aquilo que nos traz redenção. Então, se alguém chega para a gente e diz, não, na verdade a sua Bíblia é mentirosa, porque ela fizeram tal coisa, e vocês creem numa mentira, a gente sabe como responder. Nós não podemos ser enganados se nós conhecemos a palavra. Se nós dominamos a palavra de Deus. Alguém que conhece as Escrituras não pode ser enganado. Está na dúvida? Vai para a Bíblia. Está na dúvida? Vai para a Bíblia. Que essa seja a nossa prática, o nosso procedimento constante. Está na dúvida? Vai para a Bíblia. Sejamos mais como os irmãos bereanos. E essa é a nosso penúltimo texto, perdão. Atos capítulo 17. Verso 10 e 12. Atos capítulo 17, versos 10 a 12. Olha só que situação interessante. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Olha só que curioso. Ouviram a mensagem, vamos ver se esse cara procede de Deus. De vez em quando a gente vê uns homens aí que dizem que são profetas, que adivinham CPF, que fazem um monte de coisa. Não cita a Bíblia. Ué, de onde vem esse poder? Eu fico um tanto inseguro quando eu vejo esse tipo de situação. Mas a Bíblia já me disse que esse tipo de coisa apareceria, que viriam falsos mestres. A Bíblia me garantiu isso, então eu não fico temeroso. Percebam que os irmãos bereanos estiveram diante de dois homens que chegaram para trazer o Evangelho. Qual foi o comportamento? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso que esses rapazes estavam falando. E ali houve crença. Então, me recuso a crer, meus irmãos, que o Evangelho é um chamado para que sejamos bobos, para que sejamos burros. Pelo contrário, é sabedoria de Deus. É poder de Deus através das suas palavras que nos dão entendimento. Lembrem-se disso. E por fim, apegue-se às Escrituras. Leia comigo o último texto, agora sim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Versos 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Diz assim o texto: quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Domine a palavra de Deus, se aproprie dela. São verdades para a sua vida. Você crê que nós estamos na última hora? Se sim, nós não seremos enganados se tivermos o Espírito de Deus e conhecermos a sua palavra. Amém?